Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos começar, né, falando um pouco desse período, né? A gente está numa fase de transição, né, dessa presencial, né, para EAD. E eu recebi muitas mensagens em relação às faltas. O que acontece? A gente está aguardando, né, o novo cronograma de aula, né, segunda, quarta e sexta, né, no caso de horticultura, ainda não saiu. E a gente sabe que enquanto não sai oficialmente, o sistema ele não muda, ele ainda está no sistema presencial. Então, o que está afetando essas faltas? Quem controla as faltas, gente, é o tutor. E em horticultura a gente está com uma dificuldade, né, de estar engajando esse tutor. E como é que funciona esse sistema de presença? O aluno ele tem que entrar. A gente ainda não, o sistema ele não está implementado totalmente. Então eu peço paciência, né, quanto às faltas, né, que depois que o sistema estiver implantado totalmente a gente vai verificar caso a caso. Isso aí eu prometo para vocês que nós vamos estar realizando. Mas como é que funciona? O aluno ele tem que entrar no Educa. E não adianta ele só entrar, olhar rapidamente todos a rota, né, daquele dia que ele vai ganhar presença. Não, o sistema ele tem alguns parâmetros. O vídeo você tem que assistir pelo menos, né, até mais de acho que 70% do vídeo. Você tem que estar dentro da atividade, né? Você pelo menos tem que estar respondendo aquela atividade. Tem uns minutos lá que você demora, né? Que ele considera atividade, nem tanto esses minutos ele conta como no total, né? Mais a postagem mesmo, né? Entretanto, o tempo que você ficou dentro da atividade conta como o tempo total, né? E o tempo se você fez download do material, né, e tudo mais. Então, quando esse parâmetro, o Educa, ele é inteligente, então não adianta você só entrar rapidamente e sair, que ele não conta a presença. Como é esses parâmetros? Gente, eu ainda estou tentando descobrir, entretanto, já sei que você tem que assistir o vídeo e você tem esse tempo, tipo... não adianta você entrar rapidamente, que o Educa ele entende que você não assistiu a aula, né? Se você entra rapidamente e posta a atividade, não assiste o vídeo, o Educa ele entende que você não assistiu a aula. Então você tem que fazer todas as fases para que ele entenda que houve a presença. E ele já gera, né, se é presença ou falta. E quem faz esse monitoramento é o tutor. Eu estou tentando, né, gente, à medida do possível, olhar. Vocês mandam mensagem, eu olho, né, tento resolver. Entretanto, eu vi que é impossível. A gente tem que, então, aguardar o novo cronograma. E as definições, né, de quem é que vai estar controlando essas faltas, né, como é que a gente vai estar fazendo no registro escolar. Então, eu gostaria de dizer que nessa fase tenham paciência, né, porque o que eu tentei fazer, eu vi que era impossível, não dá para atender todo mundo, né, porque tem essas verificações e são individuais, né, precisa ser uma pessoa tá fazendo isso, né, e principalmente porque foi presencial, foi EAD, né? Existe essa sobreposição, né? Que a gente tem que ficar alerta. O sistema ainda é presencial, não houve ainda a migração, justamente porque o novo cronograma saiu. Até essa aula, por exemplo, gente, eu estou esperando o último momento, porque não saiu, né, esse cronograma, e às vezes a gente vai ter 3 vezes, né, por semana, não saiu, então eu tenho que seguir o cronograma antigo.
Então, eu gostaria de dizer para vocês que tenham paciência nesse período de transição, né? Acredito que só no módulo 3, né, que as coisas vão estar normalizadas. Esse módulo, né, ainda vai estar em adaptação, né? Vocês não ficaram sabendo, mas semestre passado algumas turmas tiveram alguma dificuldade com as datas de aula, não correspondia diretamente na data da aula do polo, né? Então, a gente às vezes tinha que lançar adiantado, né, a presença, né? Porque o sistema ele estava também com, vamos dizer assim, um delay, né, em relação às aulas. Mas esse módulo começou bem, né? Entretanto, essa transição atrapalhou um pouco. Um outro assunto, né, a gente não posso deixar de falar, foram as avaliações A1. Eu vi, né, a avaliação A1, ela não foi uma avaliação comum, eu sei que vocês notaram, né? As pessoas às vezes estão acostumadas, né, com essas provas de concurso, né? Recentemente vocês fizeram o vestibular e vocês notaram, né, que essas questões elas estão acima, né, do nível de concurso e acima do nível de vestibular, né? Do vestibular, geralmente elas são mais diretas, né? A alternativa às vezes você consegue achar por uma lógica, né? O de concurso, né, o do Enem, existe, às vezes você consegue ver a visão como um todo, né? Enfim, vi que foi um choque, né, de realidade essa avaliação. Contudo, conversando com alguns professores, as atividades avaliativas, né, eram só para esse segundo momento, onde teríamos esse preparatório para o seminário, mais as atividades avaliativas que comporiam N2. Mas alguns professores acharam necessário que a gente, como já deu tanto trabalho, né, para estar fazendo essas atividades, eles também comporem, né, a nota N1. Eu ouvi esses professores, né, então eu fiz todas as correções, gente, eu avaliei todo mundo que eu consegui, não, eu li todos, né, todos que foram postados, todas as, por turma, né, por polo, né, fiz umas avaliações por polo, e depois eu fiz de uma maneira geral. Então, as notas não foram em relação, né, só as notas. A avaliação N1, né, não foi só a avaliação A1, né, foi composta pela valorização das atividades, mais a N1. Isso ajudou demais, vamos dizer assim, na nota N1, né? Eu acho que devido a essa falta do tutor, né, não fica esclarecido direito, né, como é que foi composto, porque o tutor que tinha que fazer as atividades, né, tá conversando com vocês, e eu não consigo ter todo esse, vamos dizer assim, essa individualidade para cada estudante, né? Eu recebo mensagens aqui, gente, todo dia, né, eu abro a mensagem aqui no Duca, tem mais de 20 mensagens assim, né, e eu estou respondendo prontamente cada estudante, né, e eu espero que, né, vocês estejam satisfeitos aí com as minhas respostas. Entretanto, eu sei que às vezes eu não consigo, né, ter esse êxito todo, mas nós vamos devagar e vamos sanando essas dificuldades, né. Então, gente, essa avaliação nos outros vai continuar assim, né? Bom, a avaliação vai continuar nesse nível, né, de excelência, né?
sempre, né, que tivesse avaliação N1 e a N2 for algum tipo de avaliação mais em grupo, né? Então a A1 vai ser mais valorizada em relação ao professor. Professor, mas você poderia fazer questões a nível de concurso, né? Porque é uma realidade nossa. Né, essas questões a nível diplomata, né, que o pessoal fala, é muito alto, né? Bom, gente, a Uniteams busca, né, a excelência, né, do aluno. Como o graduado, ele é diferente, né? Ele já tem as pessoas já muito formadas, já, né? Já está. A gente notou que é um nível acima, né? Dos estudantes normais de graduação. A gente está buscando um nível de excelência, né? Então, você vai se acostumando com o nível de questão, né? Tem algumas universidades, né, que só fazem essas questões de nível diplomata, de excelência, só nas últimas disciplinas, né? Porque o aluno já tem o engajamento do estudo, né? Já tem, vamos dizer assim, uma carga, né, já de conhecimento. Entretanto, a gente está construindo essa proposta pedagógica ainda do graduado. Então, vocês estão experimentando no sistema. Entretanto, a proposta é continuar, né, tendo provas de excelência, né, e tendo as atividades, né, para estar apoiando, né, uma nova proposta pedagógica aí. Tá bom? Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa. Eu acredito que quando a gente explica dá mais dúvidas, né, mas a gente às vezes precisa estar discernindo o que está acontecendo, né, dentro da proposta pedagógica, da ideia do professor, da ideia da equipe, né? Então vamos à aula, gente. Outras dúvidas, gente, vocês podem estar postando no fórum, né? Eu vejo que às vezes o fórum agora eu vi que estava, porque a gente não tinha tutor, né, gente? Mas eu vou fazer perguntas mais objetivas, né? Foi um pedido aí de vários professores, né, para estar fazendo umas perguntas mais objetivas, né? Entretanto, eu vejo que os professores também de multidisciplinares não têm feito perguntas, né, lá no fórum, né? Também ajudado um pouco o professor aqui, né? Também por quê? Porque, né, tem essa proposta pedagógica e a gente está com deficiência aí nessa parte do tutor, né? E todo mundo sanando, né? Fica muito confuso, né? Eu compreendo isso também. Mas, gente, vamos passar essa fase de transição e não se preocupe, tá? Nós vamos fazer um tratamento após sair todos os documentos, todos o discernimento que a gente deve seguir. Aí sim, né, é possível a gente entender, né, e sanar todas as dúvidas. Por enquanto, é só dúvida mesmo, né? Até o professor tem dúvidas, né? Porque tem que estar escrito, né, gente? O que não está escrito, eu também não consigo ficar interpretando, né? O que está escrito até agora, não tem o novo cronograma, né? Então a gente segue aí o que o sistema está fornecendo, certo? Então vamos à aula, gente. Qualquer dúvida, no fórum aí. Ou o professor multidisciplinar do campus, às vezes, ele consegue sanar, né, pessoalmente, né? O que ele não sabe, eu também não sei, viu, gente? Não tem jeito, tá bom? É isso aí, então vamos para as aulas. Hoje a aula é de monitoramento da qualidade, né? Ele é mais ligado à amostragem, certo? Então vamos à aula aí. Bom, vocês viram aí na produção integrada, né, gente, que esse rastreamento, né, esse monitoramento, são coisas da agricultura, uma tendência, né, da agricultura. Então não há como a gente fugir desse momento, né? E uma das ações, né, que a gente faz é o monitoramento da qualidade, né? O produto, ele
sempre tem que estar em constante observação. Quando ele chegar lá no consumidor final, né, a gente tem que saber o que está entregando, né? A gente tem que saber tanto se a gente está entregando um produto de ótima qualidade ou ele está chegando com algum nível de defeito, né? Porque se ele chega ao nível de defeito, qual é o preço que o consumidor está pagando? Às vezes ele está pagando caro, né? Porque ele gosta do produto, né? Isso é uma vantagem do produto. Ou ele está recebendo de excelência e pagando barato. Então é necessário a gente estar fazendo esse monitoramento. Além, né, de ser uma exigência da fiscalização, né, da legislação, das normativas aí, tanto do Ministério como de alguns estados e algumas secretarias. Certo? Então, existe aí, né, essa importância, né, mas como a gente tem lidado, né, com esse monitoramento? Geralmente, né, gente, é para controlar, né, e garantir essa qualidade aí desse hortifruti, né? A gente tem essa segurança, né, de estar consumindo um produto, né? A gente sabe o nível de segurança, né? A gente sabe, por exemplo, o alimento está contaminado, mas essa contaminação está dentro das normas, né, de exigência, né? Esse produto, ele dá para melhorar, né? Se a gente tem esse monitoramento, a gente consegue dizer, vamos melhorar nesse aspecto, né? Vamos diminuir a coloração do produto, né? Assim, ele está chegando muito maduro, né? Vamos chegar um pouco mais de vez, né? Então, ele chega um pouco mais verde para depois ficar mais amarelado, mais avermelhado, né? Então, quando a gente tem esse monitoramento, a gente tem um controle melhor, né, de como a gente pode melhorar e como a gente pode acrescentar valor ao produto, né? Isso aí é em todas as fases, né? Desde, né, até antes da colheita, né? A gente tem que estar fazendo esse monitoramento, né? Antes da colheita tem as pragas, né? Tem as doenças que a gente tem que monitorar, né? Depois da colheita, né? Tem essas, vamos dizer assim, durante o transporte pode ocorrer algum danificar, né, um pouco o produto, né? Durante o processamento, né? Pode ocorrer algum tipo de contaminação ou durante o processamento mesmo pode danificar o produto, durante a estocagem, né? Às vezes o material não pode congelar, né? E coloca no freezer muito frio, congela, perde qualidade, né? O alimento, antes de madurar, ele apodrece. Então tem uma série de benefícios, né? Que esse monitoramento, né, traz aí para toda a cadeia, né? E, em essencial, geralmente a gente só fica preocupado, né, gente, por causa das leis e das normas. Então a gente fica muito focado nas leis, nas normas, né, e a gente não utiliza esses dados às vezes para estar melhorando, né, toda a cadeia. A gente só usa mesmo porque é preciso, né? Assim, o agricultor faz porque é por lei e porque é para norma, né? A gente também tem que entender que esses dados são para auxiliar, né, na cadeia produtiva. Ela não é só para estar trazendo dificuldades, não, né, gente? Ele também tem essa parte do bem. Uma das coisas que as pessoas têm dúvida por que não faz um censo, né? Observa cada indivíduo, né? Cada fruta, né? Cada legume, cada verdura, né? Durante todo o processo. Por que tem que fazer essa amostragem? Gente, porque às vezes as análises, elas são destrutivas, né? Você vai fazer uma análise de composição, uma análise de doença, uma análise de contaminação, né? Aí você tem que destruir o material, né? Ou cultivar ele em placas Petri, né? Então, se você for fazer em todas, no final não tem nenhum produto, porque você analisou todos os frutos, todas as
os legumes, né? E todos eles foram destruídos, ou você tirou um pedaço dele, né? E destruiu tudo. Então não tem como você fazer um censo. Então existe a amostragem. Então a amostragem, o que faz? Você vai tirar frutos, ou legumes, né? Ou verduras, né? Que vão ter uma representatividade, né? Do lote, né? Da população, né? De tudo que você quer representar, você tira uma amostra, né? Faz uma amostragem, gera uma amostra, né? Que ela sim vai representar toda essa população. E a amostragem tem algumas vantagens, né? Ela é mais barata, né? Porque você trabalha com menos materiais, né? Ela é mais rápida, né? Porque também, devido a essa quantidade, né? Você chega a conclusões, né? Você só analisa uma pequena quantidade, né? Já tem a solução, ou já tem o resultado, né? E você já pode gerar algumas soluções para os problemas que você tem observado. E ele também é prático, né, gente? Porque uma vez sistematizado, é um processamento, né? Já está dentro do engajamento, da lógica, né? da cadeia, então ele se torna prático, né? Vamos dizer assim. E ele é econômico, né? Vamos dizer. Ele traz tanto os benefícios, né? da melhoria da logística, né? Você sabe o comportamento, né? O processamento, então você traz uma melhoria na cadeia e isso traz um valor agregado. Então ele é bom economicamente. Antes de a gente entrar propriamente dito no monitoramento, na amostragem, é necessário a gente entender algumas definições. Então, quando a gente fala em população, a gente vem logo, né, a ideia da população de pessoas, né? É mais ou menos isso, né? Então, existem a população, por exemplo, a população de Palmas, né? A população de uma fazenda, né? De uma comunidade. É a mesma ideia. Entretanto, a gente está falando aí de produtos da hortifruti. Então, são todos os elementos, né, que compõem aí a população. São todos os elementos que compõem a população. Então, a população, gente, pode ser um lote, pode ser todas as frutas colhidas de uma safra, né? De uma determinada safra, em um determinado local. Pode ser a colheita de uma gleba, a colheita de uma parcela. Então, a população são todos os elementos que você quer avaliar. A amostra já é o que você vai retirar, né? É uma coleta que você faz dentro da população para representar essa população. A amostra é uma população? Não. A amostra é uma porção dessa população que representa a população. E tem as características representadas, né, dentro dessa população. Outra definição importante é aleatório. Aleatório, gente, quer dizer ao acaso. Você não, durante a coleta, você não vai ficar escolhendo a melhor fruta, a fruta mais podre. É aleatório, né? Você fala assim, eu vou pegar toda a caixa, eu vou pegar a fruta do meio. Você sempre vai pegar a fruta do meio, é aleatório, né? Toda planta de goiaba você vai pegar da segundo galho da extremidade. Então, toda a planta você vai pegar da segundo galho da extremidade. Aí o que acontece? Essa fruta que você está pegando, né, teoricamente, ela representa toda a planta, né? Então, você tem que ter um padrão e você deve repetir esse padrão durante a coleta na população, né? Porque aí, o que acontece? Você não fica escolhendo, né? Você cata aleatório. Então, o que define isso? É o conhecimento da população, né, gente? Então, você tem que fazer um estudo da população.
Não adianta nada se eu pegar da segundo galho da goiaba lá, aquela fruta sempre for boa, sendo que a pior é que fica embaixo, que pega menos fitossanitário, né? Então, cada caso é um caso, né, gente? Então, aí às vezes a gente tem que fazer uma coleta mais aleatória, né? Tem que misturar todas as verduras e de lá a gente retirar. Então, cada população tem a sua característica, você sabe como lidar, né, com ela para que seja aleatório. Não é uma regra, né? Mas esses estudos prévios realmente têm que existir. Depois a gente vai estar discutindo melhor. Então, o aleatório, gente, é o acaso. Você não deve direcionar essa coleta. A representatividade. Então, essa amostra, gente, tem que ter as características, né, como um todo. Essa aleatoriedade ajuda, né, que a gente sai coletando, né, por exemplo, de vários pontos, né, e isso, em conjunto, dá uma representatividade. Então, as coletas individuais de vários pontos, né, traz essa representatividade, né? E ela deve refletir toda a população. Então, quanto mais pontos você pegar, maior, teoricamente, vai ser a representatividade. Certo? Eu acho que esses são os principais pontos, né? Tem a parte de conhecer mesmo. A população for heterogênea, né? Às vezes, frutas, né? Verduras geralmente são mais homogêneas, porque tem a sua época de colheita, né? Então elas são mais homogêneas. Legumes também, né? A tendência é que elas sejam mais homogêneas, né? Porque você sempre colhe ela de vez ou madura, né? Entanto, frutas, né, geralmente costumam ser mais heterogêneas, porque o período, né, de maturação dela é maior e o tamanho, né, ela é pequena, média, grande, extra, né, de primeira, segunda, né, então as frutas costumam ser mais heterogêneas e as verduras e legumes costumam ser mais homogêneos, porque eles são mais parecidos entre si, e frutas, né, como tem esse negócio de tamanho, maturação, açúcar, tem mais variáveis, né? Então ele costuma ser mais heterogêneo. Então é heterogêneo, né? Quando a gente tem que olhar muitos parâmetros, é uma população mais heterogênea. Quando a população é mais igual, né, de tamanho, cor, peso, né, ela é muito mais parecida, então ela é mais homogênea. Então, gente, esses são os passos gerais, né? Depois, na próxima, a gente vai estar comentando mais sobre a amostragem, né? E futuramente vamos estar fazendo aí uma parte mais matemática, certo? Então a aula era isso. Até mais.